São José de Calazans. Imagine um homem cuja dedicação à educação mudou o rumo da história. Um sacerdote cuja caridade incansável e visão de um mundo onde todas as crianças, ricas ou pobres, teriam acesso ao conhecimento, o tornou um verdadeiro apóstolo da educação cristã. Este é São José de Calazans, o fundador das escolas pias. Neste vídeo, você vai descobrir como ele enfrentou obstáculos, recusou ofertas grandiosas e sacrificou tudo para garantir que os jovens tivessem a oportunidade de aprender e crescer na fé. Prepare-se para uma jornada inspiradora de fé, serviço e milagres, enquanto exploramos a vida deste grande santo que moldou a educação católica para sempre. No dia 25 de agosto, a Igreja celebra São José de Calazans, que entrou para a glória em 1648. São José Calazanzio nasceu em Petralta, na região da Aragonia, sendo filho de pais nobres e ricos. Profundamente religiosos, seus pais se preocuparam em proporcionar-lhe uma educação sólida, sem negligenciar os aspectos científicos. Seus esforços foram recompensados com sucesso. Desde a infância, José se destacava entre seus companheiros por sua extraordinária caridade e espírito de oração. Todos o admiravam, e sua influência moral sobre os colegas era notável. Sua ocupação favorita era reunir crianças pobres para rezar ou instruí-las na doutrina cristã. Após concluir o ensino primário, José estudou filosofia e direito em Lérida, onde defendeu uma tese com brilhantismo, recebendo o título de doutor em direito. Contrariando os planos de seu pai, que desejava vê-lo em uma posição social elevada, José decidiu se dedicar ao estudo da teologia na Universidade de Valência. Para escapar das investidas de uma senhora nobre e influente, transferiu-se para Alcalá, onde continuou seus estudos. Já nessa época, começou a praticar penitências corporais, preparando-se para a luta contra as paixões. Em 1579, perdeu seu único irmão, Pedro, em uma guerra. Seu pai tentou convencê-lo a voltar para casa e se casar, mas desistiu ao perceber que essa não era a vontade de José. Assim, ele pôde continuar seus estudos e se formar em teologia. Mais tarde, seu pai voltou a insistir na ideia do casamento, mas José caiu gravemente doente. Seu restabelecimento, considerado um verdadeiro milagre, foi atribuído à desistência de seu pai nessa questão. Com a aquiescência paterna, José foi ordenado sacerdote em 1585. Desejando procurar a solidão para realizar seus planos de reforma do sistema escolar, José se associou a alguns homens piedosos e abriu escolas gratuitas. Trabalhou com resultados extraordinários pela pacificação das famílias e pela reforma dos costumes. Durante 8 anos, Nova Castela, Aragão e Catalunha foram o campo de seus trabalhos apostólicos. Uma voz interna, que ele interpretava como uma visão singular, chamava-o insistentemente a Roma, para onde se dirigiu em 1592. Na capital da cristandade, dedicou-se ao ensino das crianças. O tempo que lhe sobrava era dedicado à oração, à visita aos doentes e a outras obras de caridade. Quando a peste assolou a cidade, ele e São Camilo sacrificaram-se no cuidado dos doentes e dos mortos. Todas as noites, José visitava as 7 principais igrejas da cidade. Para dar uma direção mais positiva à sua vida, José inscreveu-se na Irmandade da Doutrina Cristã. No entanto, percebendo que não conseguia realizar seus planos de reforma do sistema escolar vigente, associou-se a alguns homens piedosos, e em setembro de 1597, abriu as primeiras escolas gratuitas. Nessas escolas, os alunos pobres recebiam gratuitamente os materiais escolares e roupas. As escolas tornaram-se tão populares que Filipe III, da Espanha, desejou o retorno de José à sua terra e ofereceu-lhe um bispado. O humilde servo de Deus, porém, preferiu permanecer na Itália. Para garantir a subsistência segura de sua obra, José concebeu o plano de fundar uma congregação. Seus esforços foram visivelmente abençoados por Deus. O número de alunos de José Calazanzio e seus companheiros rapidamente atingiu 700. Tamanhos foram os resultados, e tão bom o espírito que reinava entre os estudantes, que o Santo Padre enviou 2 cardeais para examinar a obra das escolas pias. A impressão que levaram foi extremamente positiva, e o cardeal Antoniani legou uma grande fortuna às escolas de José Calazanzio.
Em 1617, o Papa Paulo V reuniu as escolas pias, transformando-as em uma congregação cujos membros viviam em comunidade, sob a observância de uma regra e dos 3 votos de pobreza, castidade e obediência. Clemente IX, em 1699, concedeu aos religiosos das escolas pias novos privilégios, conferindo caráter solene aos votos. A ordem se propagou pela Itália, Espanha, Áustria e Polônia, ganhando grande impulso nesses países. José Calazanzio dedicou sua vida inteiramente à sua obra, entregando-se de maneira heroica ao ensino de jovens pobres. Seus sacrifícios e penitências valeram-lhe distinções extraordinárias de Deus. Diversas vezes, a Santíssima Virgem lhe apareceu, e ele mantinha uma devoção especial a ela desde a infância, recomendando constantemente sua veneração aos jovens. Deus também lhe concedeu o dom de ler as consciências alheias e prever acontecimentos futuros e distantes. Não eram raros os milagres realizados na presença de seus alunos. O próprio dia de sua morte foi-lhe revelado por Deus. São José Calazanzio faleceu no dia 25 de agosto de 1648, aos 92 anos. 100 anos depois, seu coração e sua língua foram encontrados intactos. Diante dos numerosos milagres realizados em seu túmulo, o Papa Clemente XIII, em 1767, inseriu o nome de José Calazanzio no registro dos santos da Igreja. Reflexões. O sinal característico do cristão é a caridade. Nisto o mundo conhecerá que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 35. A regra de vida para todos deve ser: o que queres que os outros te façam, faze-lhes a eles, e o que não queres que se te faça, não o faças aos outros. Colocar isso em prática não é difícil. O que desejaríamos que os outros nos fizessem se estivéssemos doentes, pobres, sem abrigo, sem proteção? Não há amor ao próximo se negarmos uma visita ao doente, uma esmola ao pobre, nossa casa ao peregrino desamparado, ou nosso consolo ao encarcerado. São justamente essas as obras de caridade que tanto agradam a Deus. A fé nos faz reconhecer a pessoa de Cristo no maltrapilho, no doente, no peregrino, no pobre, no encarcerado. Mais preciosa é a caridade cuja ação se estende ao estranho, ao desconhecido. Ai daquele que lhe negar socorro. São José Calazanzio dedicou toda a sua vida ao serviço da educação. Instruir a infância e a juventude na ciência cristã é exercer um nobre apostolado. Da educação e da instrução depende tudo na vida do ser humano. A maçonaria, compreendendo perfeitamente essa verdade, incorporou ao seu programa a fundação e a divulgação da escola leiga e ímpia. A educação e a instrução sem Deus e sem religião resultam em gerações futuras ímpias. Onde falta a escola cristã, abrem-se as portas para todos os vícios. Se hoje há tanto desassossego na sociedade, tanta dissensão, tanta discórdia, e se vemos o vício imperar em todos os lugares, é porque Cristo não reina nas escolas. O espírito da criança não tem sido moldado pelo espírito cristão, que é espírito de ordem, virtude e temor de Deus. Trabalhar pela reintrodução do cristianismo nas escolas, portanto, nosso dever. Trabalhar na escola e pela escola é uma obra de apóstolo, que terá uma recompensa centuplicada. São José de Calazans, rogai por nós. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, seguir a doutrina e o exemplo de São José de Calazans, para que, trabalhando com dedicação na educação dos jovens, possamos merecer alcançar os frutos do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.